No Sistema Solar, muitos tipos de objetos se formaram há mais de 5 bilhões de anos. Temos o próprio Sol, os planetas, asteroides e cometas. Obviamente, o Sol e os planetas realmente detêm a maior parte da massa do sistema, mas mesmo assim sobrou muito material na forma desses objetos menores, e eventualmente alguns deles podem passar por nossas redondezas espaciais. Dessa forma, um visitante que não vemos há pelo menos 50 milênios está de volta e talvez fique visível para observadores terrestres. Exatamente, estou falando do cometa C2022 E3 ZTF. No vídeo de hoje vamos entender como será a passagem desse objeto próximo à Terra. O primeiro cometa a ser descoberto foi encontrado por um dos astrônomos mais famosos da história. E sim, estou falando de Edmund Halley e seu cometa que recebeu o seu próprio nome. Desde então, esses objetos pararam de ser tratados de forma supersticiosa, quando a ciência então os revelou como pequenas bolas de gelo que vagam pelo sistema solar. Dessa forma, os cometas se tornam um dos objetos mais enigmáticos do nosso sistema, pois diferem completamente de qualquer outro corpo celeste que temos orbitando o Sol. Ao contrário dos asteroides e planetas, os cometas são feitos exclusivamente de gelo e outras partículas de matéria. Eles se formaram basicamente ao mesmo tempo que os planetas, na imensa nuvem primordial que cercava o jovem Sol. A diferença é que os materiais voláteis precisavam estar mais distantes da estrela para existirem na forma sólida, caso contrário, não poderiam existir assim. Por conta disso, a esmagadora maioria dos cometas vem de muito, mas muito longe do Sol. Dessa forma, além da órbita de Netuno, a população desses objetos só aumenta, pois o calor do Sol não alcança intensamente para sublimar esse gelo. Aqui encontramos então dois tipos básicos de cometas, os não periódicos e os periódicos. Neste caso, os astrônomos chamam os cometas mais longínquos de não periódicos, e geralmente possuem uma órbita muito grande, mas que também os levam a uma distância bem próxima do Sol quando atingem o chamado periélio. O cometa então segue numa aproximação que pode ser mortal com a estrela, sublimando o material gelado que se transforma em gás e sai para o espaço para formar uma linda atmosfera que segue o cometa em sua jornada orbital. Na prática, a única diferença entre um e outro é o período orbital, já que um cometa periódico possui uma órbita bem curta, de até 200 anos, e os não periódicos podem chegar a ter milhares de anos de período orbital, como é o caso do C2022 E3 ZTF, e sua órbita impressionante de 50 mil anos de duração. A verdade é que os cometas são incríveis, tanto por sua natureza quanto pela forma como ficam exuberantes quando passam próximos ao Sol. Geralmente encontramos de tudo um pouco nesses objetos, e apesar de parecerem diferentes de tudo que vemos normalmente, a composição dos cometas pode se resumir a água, monóxido de carbono e até amônia. Por incrível que pareça, já visitamos esses objetos bem de perto no passado, como é o caso do cometa Halley e o 67P Churyumov-Gerasimenko, onde as sondas espaciais foram capazes de registrar em alta resolução o núcleo de uma forma que nunca tínhamos visto na história. Registrar o núcleo de um cometa aqui da Terra é praticamente impossível, pois a cauda que é criada ao redor do núcleo principal obscurece a visão para os telescópios. Logo, somente as sondas espaciais são realmente capazes de vencer essa névoa indo até lá. Bom, mas inegavelmente a cauda desses cometas é o que mais chama a atenção, e quando conseguimos vê-la, pode ser um momento único e bem raro. Dessa vez, o cometa C2022 E3 ZTF está prometendo um belo de um espetáculo, mas será que realmente devemos nos animar? Bom, a resposta é que depende. Descoberto ainda em 2022, o cometa foi achado em meio aos dados de mapeamento do céu do projeto Zik Transient Facility, e daí que vem o seu nome.
Já registrado por telescópios de observadores no norte da Terra, o cometa vem apresentando uma curva de brilho bem otimista, atingindo magnitude de 6.5 no momento que estou gravando este vídeo, e segue caindo. Na astronomia, quando tratamos de magnitude, um número menor na escala representa um brilho maior do objeto. Por exemplo, a magnitude 6 é determinada como limite de visualização do olho humano em noites muito escuras e longe de poluição luminosa. A parte boa é que o C2022 E3 ZTF está se aproximando de sua máxima aproximação do Sol em 12 de janeiro e atingirá a distância mínima da estrela, aproximadamente 166 milhões de quilômetros. Isso acaba criando uma curva de brilho que está animando os astrônomos e observadores do céu, e a expectativa é que o objeto atinja a magnitude 4.5 quando se aproximar da Terra até começo de fevereiro. Isso faz visível a olho nu? Bom, tecnicamente sim, mas não é a melhor magnitude para torná-lo tão fácil assim de observar como está sendo divulgado por aí. Primeiramente, vale ressaltar que os cometas são objetos extremamente voláteis. Alguns realmente apresentam o brilho previsto, outros se apagam e outros podem até brilhar mais. Se as previsões acabarem se concretizando, então esse cometa poderá ser visto a olho nu com algumas limitações. Entre elas, a própria poluição luminosa, e você vai precisar de um céu extremamente escuro para vê-lo em meados de 1º de fevereiro. A observação pode ser possível em 2 momentos, e se você for otimista e tiver um equipamento óptico para auxiliar na observação, basta seguir o que vou explicar a seguir. Até meados do dia 28 de janeiro, o cometa C2022 E3 ZTF é visível do Brasil alguns momentos antes do amanhecer entre o norte e o leste do céu. Para você se guiar, basta observar a posição do cometa pelo céu simulado ao longo dos dias, que estou mostrando na tela. Mas quando chegamos em fevereiro, as coisas mudam completamente, pois o posicionamento orbital do cometa o fará aparecer após o pôr do Sol. O cometa surgirá ao norte e ganhará elevação no céu à medida que os dias passam. Mas como ele agora entrou numa trajetória de distanciamento do Sol ao invés de aproximação, veremos a magnitude subir cada vez mais, e o cometa perde brilho ao invés de ganhar, quando provavelmente deixará de ser visível em céus escuros entre 7 e 10 de fevereiro. A verdade é que o C2022 E3 ZTF não será nenhum grande cometa, apesar do seu retorno após 50 mil anos nos lembrar que o sistema solar é cheio de rochas assim, e quem sabe num futuro não muito distante, um cometa realmente brilhante venha nos agraciar, para ser visto até mesmo em meio à poluição luminosa das cidades. Por enquanto, o C2022 E3 ZTF pode até ser visto a olho nu, mas você vai precisar de uma visão bem treinada e provavelmente algum equipamento para isso. Mas não espere um novo cometa Halley. Vamos agora ficar de olho no comportamento desse cometa, e qualquer registro que eu consiga fazer, eu vou deixar publicado no meu Instagram. As minhas redes sociais sempre aparecem aqui no finalzinho do vídeo. Mas a minha dica final é que pelo menos tente observar, e depois diz aqui nos comentários se você conseguiu ou não. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!